E para tentar compensar a perda de recursos do governo com a desoneração da folha, o governo está reclamando que está desonerando a folha e ajudando as empresas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve anunciar até amanhã um pacote de medidas. Meu Deus, medidas de contenção de despesas. Até amanhã vai lançar um pacote de medidas. Leandro Ferreira, não estou enxergando. Diego Tavares, eu não estou enxergando ali. 25. O pacote de medidas de arrecadação do quê? 25. Arrecadação. Arrecadação. Então, atenção. Para consertar, vai vir mais imposto aí. É um pacote de arrecadação de mais 25,8 bilhões de reais. Prepara o bolso. A lei de responsabilidade fiscal exige medidas para compensar as renúncias, seja com aumento de impostos, corte de outras renúncias ou de despesas. O governo, no entanto, tem optado por propor mais tributos e projetos de alta arrecadação. É o que eu estou falando, meu querido Diego Tavares. Já que eu não aperto o cinto, aumenta a arrecadação. Esse filho é do Bolsonaro ou é filho do governo que está em andamento? Professor Capês, primeiro me chama muita atenção na fala do ministro Haddad, dele falar a respeito dos precatórios, falando ali do calote, né? Imagino que ele estava falando da PEC dos precatórios que foi aprovado durante o governo Bolsonaro. Esses precatórios, de fato, somam 93 bilhões. Como nós constatamos aqui, somando a projeção desse ano, o déficit vai atingir 250 bilhões. Então, eu acho que está um pouco longe, né? A gente tem que explicar aí ainda onde saiu mais 200 e poucos bi para chegar nesse valor. Agora, a respeito do que nós dissemos agora, como o professor Capês aqui disse, prepara o lombo porque vem imposto aí. Você vai ter que trabalhar muito mais do que você já trabalha. Hoje, com a atual carga tributária vigente, nós ainda não trabalhamos no ano de 2024 para pegar o dinheiro para nós. Nós ainda estamos trabalhando nesse ano só para pagar imposto. O brasileiro gasta, em média, 153 dias do ano só para pagar imposto. E como o Capês aqui também disse, falar em cortar gastos, mas nem pensar em cortar da elite do funcionalismo público, dos supersalários, ou tirar também os privilégios tributários daqueles empresários, aqueles grandes empresários que nem precisariam de privilégio tributário, mas têm esses privilégios porque são amigos do rei. E é claro que nós temos hoje em Brasília um governo muito focado na arrecadação, isso está óbvio. Todas as investidas do governo, e eu anotei algumas aqui, são no sentido de aumentar a arrecadação. Desde o ano passado, reoneração dos combustíveis, taxação das compras online, que é o programa Remessa Conforme, tributação dos painéis solares, alíquota progressiva do ITCMD, taxação do serviço de streaming, a taxação dos apps de transporte, enfim, ninguém fala em cortar custo na máquina pública. É só mais e mais e mais imposto sobre o setor produtivo. Corte de gastos até tem. Tem corte de gastos na educação, teve o corte das bolsas do ensino superior, teve corte na educação básica, teve a descontinuação das escolas cívico-militares sob pretexto de que não tem orçamento para mantê-las. Então, enfim, quando é corte de gastos, é só para acabar, piorar a vida do mais pobre. Agora, quando é para aumentar a arrecadação... Aplicativo é setor produtivo? Não, imagina, não é setor produtivo. Aplicativo de transporte, de entrega, não garante a renda de família nenhuma no Brasil, Leandro. Não. Pelo amor de Deus. Pelo contrário. Vamos manter o debate aqui. Pelo contrário, essas pessoas deveriam receber mais pelo que elas estão fazendo. Mas vão receber menos se o aplicativo for taxado. Vão receber em direitos sociais. Hoje você tem um fundo de garantia por tempo de serviço que rende menos do que a inflação. O trabalhador que deposita no FGTS... Não é só fundo de garantia. É como aquele senhor que faleceu atropelado por aquele herdeiro de Porsche, que teria direito, a sua família teria direito ao auxílio e pensão pós-morte se esse projeto tivesse aprovado. Fato é que, diante do cenário brasileiro, o que vai acontecer com a taxação dos aplicativos é que não vai compensar para o aplicativo manter as operações. Famílias que hoje têm renda proveniente do trabalho em aplicativo vão deixar de ter simplesmente porque o aplicativo vai embora. O aplicativo vai deixar de operar no Brasil por conta da alta carga tributária. Pelo contrário. E vai passar a não compensar mais, porque o dinheiro, ainda que vá para um fundo que garanta um seguro para um motorista que venha a falecer, isso torna inviável a atividade. A margem hoje para o motorista, ela acaba sendo pequena. O aplicativo hoje serve como um subsídio para aquela pessoa, enquanto ela não arruma um emprego formal, enquanto ela não arruma um emprego melhor. Mas fato é que num cenário como o cenário brasileiro, onde a economia está muito fragilizada, é determinante a operação desse tipo de trabalho para que a pessoa possa sobreviver. Se você tira ainda o pouquinho de margem que ela tem ali, você acaba inviabilizando tanto para o motorista quanto para o aplicativo. Minha querida Ana Paula Rocha, vamos repercutir um pouco a fala do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Ele disse que o filho não é dele, ou seja, que o déficit fiscal não é responsabilidade dele. Então, algumas informações aqui, dados do Banco Central para você comentar. Em 2023, já não era mais governo Bolsonaro, né? Não. As contas do setor público federal fecharam com um rombo de quase 250 bilhões de reais. Por quê? Porque o governo federal gastou 264 bilhões de reais a mais do que arrecadou. Então, eu pergunto, é para continuar colocando culpa nos outros ou é para explicar para nós como nós vamos sair dessa situação de crescimento da dívida pública, mais de 7 trilhões de reais, e aprofundamento do déficit fiscal? Capês, historicamente, né, nesses últimos 30 anos aí, em que o PT esteve ou na oposição ou no governo, isso é o modus operandi desse governo, né? De colocar sempre a culpa no outro. Então, quando eu sou oposição, tá tudo horrível e eu tento destruir a imagem do governo, né? E quanto pior, melhor. E eu não estou falando só do governo Bolsonaro, não. Estou falando de todos os governos ao qual o PT já fez oposição. E quando era o contrário, né, quando o PT esteve no governo, a oposição do PSDB era fraquíssima. Hoje, nós temos uma oposição mais aguerrida, que cobra, a população está mais atenta. Então, esse discurso não cola mais. Esse discurso de que a culpa é sempre do outro. O PT ficou 14 anos no governo, agora vai ficar mais 4, e ele não entregou aquilo que ele sempre prometeu. Pelo contrário. Nós tivemos aí episódios, né, de corrupção que todos nós conhecemos e que todos nós sabemos os desfechos deles, mas não entregou o que prometia. Então, assim, essas narrativas, como você coloca muitas vezes, é fácil, eu posso falar que o céu é vermelho, tudo bem, é fácil falar, é fácil fazer narrativa, é fácil... Passar uma lei antes. É fácil criar uma história e falar de um jeito bonito e mentir com números. Né, o nosso presidente, ele às vezes costuma mentir com números também, né? Então, você inventa números, você inventa gráficos e você convence muitas pessoas que às vezes não querem ir a fundo naquela informação. Então, assim, esse é o modus operandi, infelizmente, do governo atual e sempre foi, inclusive, quando esteve na oposição, de todos os governos ao qual já foi oposição, não só do último. Então, a questão é a seguinte, Ana, vou deixar o Leandro por último, porque assim ele já faz uma análise geral do debate. É uma maneira de equilibrar, né? Agora, minha querida Ana Beatriz Hirsch, o governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eu disse mesmo para o Leandro Ferreira antes, meu contemporâneo de faculdade, estudamos juntos, uma pessoa correta, não tenho nada contra ele. Eu não concordo com as coisas que ele fala, com as coisas que ele diz. Então, minha querida Ana Beatriz Hirsch, nós fechamos o ano de 2023 com déficit de 230 bilhões de reais. Você tem o déficit de pagamento de precatórios, são 130 bilhões. Então, sem os precatórios, ainda assim teria um déficit de 100 bilhões de reais de quem saiu de um superávit de 50. Então, é essas coisas que eu não gosto. Eu não gosto de, se você fazer um ataque a esse governo que não corresponde à verdade, aqui eu corrijo na hora, eu não gosto de fake news, eu gosto das coisas como elas são, mas também não gosto de narrativa. Tá certo? Vamos falar as coisas como elas são e vamos debater em cima de fatos. E se esse ponto cair de novo, eu não uso mais. Eu queria ouvir você, Ana Beatriz Hirsch. Capês, na minha primeira fala aqui hoje, eu tentei trazer uma breve explicação a respeito da diferença do modelo de governo que foi proposto pelo PT e que tinha sido proposto no governo anterior. Isso gera uma diferença significativa de custo de governo, porque se nós estamos falando de um governo assistencialista, é óbvio que ele gasta mais. Eu acho que a grande questão que a gente tem que se perguntar nesse momento é se esse modelo assistencialista realmente dá para a sociedade aquilo que a sociedade precisa. Um exemplo muito claro de toda essa discussão diz respeito à regulamentação dos motoristas de aplicativo ou outros tipos de regulamentação que o governo entende que vão ser benéficos a essas classes de trabalhadores, quando os próprios trabalhadores entendem que uma não regulamentação ou uma regulamentação diferente daquela que está sendo proposta seria muito melhor para eles. E aí a reflexão é a seguinte: você prefere mais dinheiro no bolso ou você prefere ter mais assistência indireta quando na ponta do lápis essa assistência indireta não chega?
Este é o grande ponto, esta é a grande questão. Os gastos aumentaram por quê? Porque o governo é mais assistencialista. E ele é mais assistencialista na expectativa de que esses benefícios que ele dá para a população vão se traduzir em novas rendas. Mas não é isso que a gente vê acontecer na prática, a gente só vê pagar mais imposto, sendo que a gente não consegue simplesmente ver isso florescer e trazer mais ganhos. A roda da economia não está girando como era de se esperar com esses benefícios todos. E aí, na minha opinião, eles precisam ser revistos, porque existem algumas hipóteses em que realmente se torna necessário você prestar uma assistência, como é o caso agora das famílias que estão no Rio Grande do Sul e que perderam tudo. Mas nesses casos específicos excepcionais, o benefício ele não tem que se tornar fonte de renda a ponto da pessoa não ir atrás de procurar uma ocupação e procurar produzir a sua própria renda. E é aí que se distinguem tanto esses dois modelos de governo. Sendo que na hora que precisa, a assistência não chega, né? Exato, é isso. No Rio Grande do Sul. Não, mas essa questão dos aplicativos, ela é muito ilustrativa, porque os próprios motoristas de aplicativo dizem que eles não desejam essa regulamentação, porque no final do dia, eles não vão conseguir a assistência indireta, que supostamente vai ser aquilo que vai ser regulamentado, e vão ter menos dinheiro no bolso. Bom, eu quero saber do Leandro Ferreira, o governo prepara um pacote para arrecadar mais 26 bilhões de reais. Governo gastão quer dizer que sociedade tem que pagar mais imposto? Capês, interessante é esse tema aqui pelo seguinte, temos que dar a César o que é de César. E esse problema que nós estamos vendo o Fernando Haddad tentar corrigir por meio dessas medidas foi originado lá no governo Dilma. Que foi uma desoneração excessiva de folhas de pagamento de setores que não são setores que precisariam necessariamente de um benefício tão longo como os que estão tendo. E só que por conta da sua força de lobby, dentro do Congresso Nacional, acho que quem melhor definiu isso foi o Paulo Guedes, ministro da Economia, que disse o seguinte, os piratas do Congresso, né, que eram lobistas que ficavam postergando, prolongando esses benefícios que agora... benefícios não, privilégios, né, que agora o Fernando Haddad busca corrigir com essa medida. Então, nós não deixamos de pagar esses privilégios. Pelo contrário, nós estamos pagando na forma de desconto para esses setores. Então, só uma parte, Leandro. Você está dizendo que o Fernando Haddad vai corrigir essa... Porque eu concordo totalmente com o que você falou. No governo Dilma foi dado um pacote de isenção a diversos empresários que, como eu disse aqui, todos amigos do rei e que, inclusive, gerou muitos dos escândalos de corrupção que foram apresentados pela Operação Lava Jato. E você está dizendo que o Fernando Haddad vai, nesse pacote que foi anunciado agora, vai acabar com essas isenções fiscais, com essa farra de benefícios tributários desses empresários? Esse é o principal objetivo. Porque se for isso, eu concordo totalmente. Esse é o principal Agora, objetivo. não foi o que nós demos na matéria. O que foi dito aqui é que são medidas arrecadatórias. São medidas para arrecadar mais, são medidas para, enfim, como nós estamos dizendo, criar mais imposto. Não, mas aumentar a carga tributária. Se são medidas, se vai arrecadar 26 bilhões para compensar a perda resultante da desoneração, a desoneração não vai acabar e não vai acontecer isso que você está falando. Eu também acho que não. O que ocorre é que nós fazemos um gasto que é desconto para esses caras. Esses caras recebem lá na folha deles, olha, vocês estão tendo um desconto do governo. E isso é dinheiro que deixa de entrar para a saúde, dinheiro que deixa de entrar para a educação, dinheiro que deixa de entrar para o Bolsa Família, dinheiro que deixa de entrar para todas as obras necessárias que contam com financiamento do governo federal. Então, essa medida é para corrigir um erro que se prolonga por anos, que teve origem lá no governo Dilma Rousseff, estou sendo muito claro aqui, que exagerou nos descontos concedidos a esses empresários que não precisariam. Agora, aonde se soma essa discussão com o ponto anterior? A gente falou assim, a banda, o abismo, 0,25% é déficit, não é? Eu vou dizer para vocês, se o governo estivesse, Capês, com arrecadação superior de 14 bilhões, ou seja, um pequeno superávit de 14 bilhões, também é o mesmo que resultado primário zero. Porque essa banda funciona para baixo, para ser considerado dentro do alvo, mas funciona para cima também. Se chegasse a um superávit e economizasse até 28 bilhões, ainda assim não poderia ser considerado um superávit que foi o suficiente para dizer que nós saímos
do zero em relação a déficit ou superávit. Né? Então, a banda funciona para baixo, mas ela funciona para cima também. Não é que o governo poderia dizer, nós economizamos tanto. Pelo contrário, está dentro da banda, para cima ou para baixo, tanto faz. Porque economia, ela é uma ciência capaz de medir muita coisa, mas ela ainda é uma ciência humana e precisa responder à complexidade da nossa vida real. É a banda. Pede a banda pra tocar no dobrado. Olha nós aqui no picadeiro.